Pela complexidade da reforma tributária, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa tem procurado cada vez mais trazer informações e conhecimento a você que nos assiste e nos acompanha, com o objetivo de diminuir a dificuldade que o contribuinte tem em entender o tema. E hoje, na terceira semana de informações sobre a reforma, vamos trazer o Dr. Piraci de Oliveira, o Dr. Marcos Tavares Leite e o professor Edmundo Medeiros. E em nossa entrevista da semana, Joseph Cury recebe a doutora Tatiana Midori Mijayama, advogada especialista em direito tributário. Fique com a gente! Final de agosto e o tema do programa não pode ser outro que não o momento tributário que vivemos, especialmente pelo cruzamento da reforma tributária do consumo com a nova reforma que está por vir. Só para lembrar, tudo que aconteceu até agora, desde a emenda à Constituição do final do ano passado, é relativa à reforma tributária do consumo. Nós estamos tratando de ISS, IPI, PIS, COFINS e ICMS, que vai ser substituído por IVA, Dual, CBS e IBS e o imposto seletivo. Essa é uma parte da negociação. Ficou de fora a reforma tributária do imposto de renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, a tabela progressiva e outras coisas mais. Nesta semana que passou, tivemos a informação veiculada livremente nas mídias especializadas de que o Ministério da Fazenda já encaminhou à Presidência da República a minuta da reforma da tributação das empresas das pessoas físicas. Não tivemos acesso ao texto ainda, mas pelos comentários e pelo que já sabemos do que vai acontecer, basicamente o que veremos é a criação do imposto incidente sobre a distribuição de dividendos, que desde 1998 é isento, para uma alíquota que deve variar entre 15% e 20%. Portanto, a partir, muito possivelmente, do próximo exercício financeiro, a depender de quando será aprovado, voltará a conviver entre nós, no Brasil, a tributação da distribuição de dividendos. Isso muda tudo, porque já há 25 anos nós estamos criados, estabelecidos e planejados no regime pelo qual a distribuição de dividendos é isenta. Para e passo com a tributação da distribuição de dividendos, houve também a inserção na reforma tributária do consumo, que foi aprovada na Câmara esta semana e remetida ao Senado, a segunda fase dela, que cria o Comitê Gestor, alterações no ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Esse tributo, que é do âmbito estadual e em São Paulo é de 4%, incidente sobre doações acima de um certo patamar, próximo de R$86 mil, mas em especial incidente sobre o causa-mortes, o chamado imposto da transmissão de patrimônio por morte, ele sofrerá profundas alterações, deixará de ter qualquer valor isento, a alíquota migrará de 4% para 2%, entre 2 e 8%, e em especial há uma jogada que, em conjunto com a distribuição, com a tributação da distribuição de rendas, vai trazer uma séria complicação para as empresas, que é a tributação pelo ITCMD por equiparar a doação da distribuição de lucro desproporcional ao capital de cada sócio. Então você tem uma empresa, por exemplo, em que um sócio tem 90% e um tem 10%. A partir do ano que vem, possivelmente, haverá tributação de 15% na distribuição do dividendo, tributo novo. E haverá uma nova hipótese de incidência, que é o ITCMD de até 8%, sobre eventual disparidade na distribuição e a capacidade de cada um no capital social. Então, um sócio com 10%, que hoje receberia, por exemplo, 30% do lucro por disposição societária, hoje não tem ITCMD, passará a ter, se aprovado o texto como lá está. Existem umas certas regras para isso valer, mas basicamente é isso que vai acontecer. Então, concluindo o programa de hoje, nós temos que
A reforma tributária do consumo está no Senado, em digestão, com mudanças que estão acontecendo ainda. A reforma tributária do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas foi remetida à presidência pelo Ministério da Fazenda. A grande inovação será a tributação de dividendos. E a segunda fase da reforma tributária do consumo, que cria o ITCMD com a hipótese da distribuição desproporcional. Da onde a gente olha, são impostos novos, são tributos novos, obrigações que nós não conhecíamos e que trarão sérias dificuldades para os contribuintes a partir de 2025 e 2026. Fique atento, porque nesse espaço trataremos dessas questões que são de absoluta relevância para você, empreendedor. Até a próxima. Terminará no próximo dia 30 de agosto o prazo para adesões ao edital PGD-AU número 2, de 10 de maio de 2024, que foi publicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Este edital apresenta novas oportunidades de transação tributária para contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa da União, inclusive créditos tributários que estiverem em fase de execução ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior rescindido. Podem ser incluídos débitos federais até o limite de R$ 45 milhões. Os descontos e benefícios serão concedidos de acordo com a capacidade de pagamento do contribuinte, e isso será indicado de forma automática pelo sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, após indicação do CNPJ do contribuinte. A adesão, portanto, ela deve ser realizada até o dia 30 de agosto por meio do portal Regularize da Procuradoria. Nesse tipo de transação tributária, os débitos podem ser negociados com entrada equivalente a 6% do total da dívida em até 6 parcelas mensais, com o saldo restante podendo ser pago em até 114 prestações, com redução de juros, multa e encargos, a depender, evidentemente, da capacidade de pagamento do contribuinte e observando-se o limite de 65% do valor total de cada inscrição objeto de negociação. Tratando-se de débitos previdenciários, a quantidade máxima de prestações admitida pelo edital é de 60 meses. Há previsão específica com redução de 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais para débitos existentes há mais de 15 anos que não estejam com a exigibilidade suspensa. Débitos que estejam com exigibilidade suspensa por decisão judicial, por uma liminar, por exemplo, há mais de 10 anos, ou ainda débitos de titularidade de empresas em liquidação judicial e extrajudicial, também terão esse benefício de redução de encargos. Nos casos de débitos que estejam garantidos por seguro ou carta-fiança na própria execução fiscal, a previsão do edital é de parcelamento do valor total sem descontos. São situações em que o contribuinte terá que realizar uma entrada de valor superior que varia entre 30% e 50%. O edital prevê, por fim, a possibilidade de utilização de precatórios federais para liquidação ou amortização do saldo devedor, oferecendo, portanto, uma alternativa que pode ser bem vantajosa para os contribuintes que consigam negociar junto a detentores privados de precatório um deságio sobre o seu valor de face, com posterior oferta em pagamento do débito tributário. Portanto, quem possui débitos federais e esteja interessado em realizar esse tipo de transação com a Procuradoria, deve se apressar porque o prazo está próximo do fim, termina em 30 de agosto.
A reforma tributária segue tramitando agora no Senado Federal e já conta com 1.092 propostas de emenda, ou seja, 1.092 propostas de alteração no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Com todo esse imbróglio, essa dificuldade, pouco se tem de avanço em relação ao Simples Nacional, ao enquadramento das microempresas e empresas de pequeno porte. Pelo contrário, há até alguns movimentos tentando congelar ou até mesmo reduzir os limites de faturamento. Noutra ponta, na Câmara dos Deputados, aguarda ainda que seja pautado no plenário, já há mais de 2 anos, o projeto de lei complementar 108 de 2021, já aprovado no Senado, e que faz nada mais nada menos que uma adequação nos limites do enquadramento de micro e pequenas empresas junto ao Simples Nacional, bem como ao MEI. Essa defasagem já é de quase 100%. Significa que nós estamos aqui onerando ainda mais microempresas, empresas de pequeno porte e o MEI, quando se impõe, com esse congelamento dos limites atuais, até mesmo o desenquadramento desse tipo de empresa e, portanto, aumento efetivo de carga tributária. Mesmo que não haja o desenquadramento, pode haver alteração das faixas na aplicação de alíquotas das microempresas e empresas de pequeno porte, o que também impõe aumento de carga tributária. O que nós precisamos, portanto, é ter um avanço em relação ao Simples Nacional, um avanço em relação às microempresas e empresas de pequeno porte, seu enquadramento, sua manutenção nesse sistema, para que realmente haja uma ampliação na base de arrecadação. Não é simplesmente impondo alíquotas mais altas ou onerando mais que se vai aumentar a arrecadação. Ela vai existir efetivamente, dando chances para que as empresas estejam formais, dando chance para que elas paguem o imposto, aumentando essa base e a arrecadação vai ser muito maior. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples ainda têm um outro ônus, que é simplesmente a sua exclusão desse sistema, desse regime tributário, por uma mera inadimplência. E então ela fica excluída e cai no regime comum. Outras empresas de médio e grande porte têm sempre a possibilidade de uma renegociação, de conseguir manter a adequação de um exercício para o outro. Mas se a empresa optante do Simples não fizer isso justamente no final do ano, para o ano seguinte, ela já estará excluída desse regime. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana Midori Mijama, advogada, contadora, especialista em direito tributário. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, doutor Cuburi. Bem, nós estamos num momento que todo mundo fala em reforma tributária. A senhora é especialista de grandes grupos empresariais, trabalha com empresas de capital aberto. Então, nosso desafio hoje é colocar os anseios das empresas de capital aberto e os desafios, claro, e os desafios das pequenas empresas, das empresas que estão no Simples Nacional e outras que tanto necessitam. Então, começa nos contando o desafio das empresas de capital aberto. Bom, então vamos começar com a reforma tributária promulgada aí pela Emenda Constitucional 132, né? Sim. A Emenda Constitucional 132, ela trouxe realmente a reforma tributária no sentido mais amplo, trazendo aqui alguns princípios de simplificação, neutralidade e redução de custo, porque hoje as empresas grandes, elas têm muito custo e também perdem muito tempo fazendo obrigações acessórias, né? Sim. Então, essa reforma tributária em si, né, que veio trazendo a CBS, o IBS e a simplificação em relação aos tributos, ou seja, vai extinguir o PIS, COFINS, vai extinguir o IPI e vai trazer, é claro, a simplificação no sentido, vai extinguir também, desculpa, o ICMS e ISS, trazendo o IVA dual, né, que é o IBS e a CBS. Aí, nesse sentido, também vai trazer o quê? A neutralidade ampla. Então, se uma empresa ela tem que recolher a CBS e IBS, ela também tem direito de constituir créditos para poder deduzir Sim. do IBS e da CBS, né? Trazendo essa neutralidade que a Constituição Federal traz. Claro. E para as grandes empresas, acredito que vai ser bom, né? A destinação da tributação vai ser efetivamente no destino, na parte do consumidor final,
né? E para as grandes empresas, elas vão ter que trabalhar realmente focada mais no split payment também, que o split payment é uma forma de pagamento automático da CBS e do IBS. O split payment é divisão do pagamento tributário automático. Isso. Daria para explicar para quem está com a gente o que é o split payment? Claro, o split payment vai ser um sistema de pagamento automático, né? Que o governo ele pretende, pelo menos, deixar, por exemplo, o pagamento do IBS da CBS devida em determinado fato gerador. Qual que é o fato gerador? É o fornecimento de bens, né, e fornecimento de serviços. Então, todo fornecimento a rigor de bens e serviços vai ser tributado pelo IBS, pela CBS. E essa tributação ela vai vir de forma automática pelo split payment, né? E esse split payment também é para quem, por exemplo, está adquirindo o serviço e o bem, ele também pode ter direito de constituir o crédito do IBS da CBS. Então, a rigor, como esse split payment vai ter as informações também do comitê gestor relativo aos créditos, o que se espera, né, pelo menos no mundo corporativo, é que esse creditamento seja feito de forma automática. Então, este é o mundo das empresas de capital aberto, das grandes empresas. Bem-vindo ao nosso mundo dos pequenos. Por favor, sua análise. Bom, em relação às empresas de pequeno porte, em relação às pequenas empresas, né, a maioria hoje, atualmente, eles observam o Simples Nacional. E para observar o Simples Nacional, eles têm que ter pelo menos até oferir receita bruta anual de até 4.800.000, né? Então, essas empresas, o próprio nome fala, Simples Nacional. Então, pela Constituição Federal, realmente eles são protegidos para ter uma tributação mais simplificada. Então, eles recolhem IR, CS, PIS, COFINS, ICMS, ISS e contribuição previdenciária de uma forma única, concentrada. E por isso também que eles não têm obrigações acessórias, né, complexas para observar. Agora, com a reforma tributária, considerando a emenda constitucional 132 e também o PLP 68, que é a proposta de regulamentação da reforma tributária, que inclusive foi recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, essas empresas que estão no Simples vão poder optar, a depender, né, vão poder optar pelo regime regular do IBS da CBS. Então, o que acontece? Se elas optarem, elas vão poder constituir crédito de IBS e CBS também, para poder deduzir do IBS e CBS devido. Então, acho que cada empresa, Cury, que esteja no Simples Nacional vai passar a fazer uma análise interna para saber se realmente vale a pena ou não optar, né, pelo regime regular do IBS da CBS. Então, aquelas empresas que têm mais, por exemplo, mais gastos relativos à atividade dela, que possam ser passíveis de constituição de crédito de IBS da CBS, é claro que elas vão poder optar, né? Sim. Porque às vezes também é um pouco melhor e pode ser que eles recolham um pouco menos de tributo, que seja um pouco menos de tributo em relação, comparando com o Simples Nacional, que eles recolhem também menos, né? A nossa briga é que esses 4.800.000 saem congelados há muitos anos, quando, na verdade, já devia estar acima de 8 milhões esse teto de enquadramento. E é um dos nossos desafios na reforma tributária, de elevar esse padrão e colocar um sistema automático. Além disso, nós estamos brigando também, eu queria a sua análise, por isso que eu estou colocando, que em qualquer regime tributário hoje, se você deixar de pagar, você não é expulso do regime tributário. O Simples é um privilégio, você deixou de pagar, você atrasou, você é excluído do Simples, o que me parece uma grande injustiça. Qual a sua avaliação nesse contexto geral?
Olha, em relação à parte da limitação do limite de valor para enquadramento no Simples, realmente, desde da Lei Complementar de 2006, Sim. isso porque pela Lei Complementar 123 de 2006, né, a gente tem aquele limite congelado. Sim. Né, O que é uma injustiça. O que é uma Que é injustiça. um aumento de carga tributária em última análise, né? Sim, que é uma injustiça pela atualização, pela inflação, né? Claro. E aí, por isso que muitas empresas que estavam no Simples passaram a obrigatoriamente observar outro regime de tributação, que é o regime do lucro presumido. Ou foram para a informalidade. Ou foram para a informalidade. O que nós Perfeito. lutamos contra. Nós não queremos informalidade, nós queremos legalidade. Mas Sim. para isso precisamos de uma legislação que nos ajude a interpretar. Mas eu queria ouvir a sua opinião, por favor. Sim, eu acho que a melhor forma, pelo menos, de a gente tentar trabalhar na reforma tributária é aumentar um pouco esse limite, até mesmo para fins de recolhimento e continuidade do recolhimento no Simples Nacional. Sim. Né? E assim, a reforma tributária hoje, do jeito que a regulamentação foi aprovada na Câmara dos Deputados, a gente não teve essa mexida no limite do Simples. Não teve. Pelo contrário, teve uma mexida que eu estava vendo, até diminuindo o limite, que seria de 4.800.000, né, da LC, para 3.600.000 em relação a continuar no regime do Simples para fins de recolhimento do IBS da CBS, o que eu acho um absurdo. O que é uma aberração. É uma aberração, porque é menor do que a limitação que hoje a gente observa na lei complementar. E congelado há quantos anos? Desde 2006. Então, Realmente estamos falando em absurdo. 18 anos praticamente. Sim. Então, o que é inaceitável. Mas Sim. nós acreditamos no Congresso, esperamos que os parlamentares acordem, esperamos que a Receita acorde, para que as empresas continuem na legalidade e que não haja uma avalanche indo para a informalidade. Dentro desse contexto geral, reforma tributária, na sua avaliação, será aprovado, não será? É neutro mesmo ou essa neutralidade afeta mais uma ou outra atividade econômica? Então, há uma discussão em relação à neutralidade, porque a neutralidade em si, como que a gente pode colocar? Todas as receitas auferidas, todas as operações, né, relacionadas a fornecimento de serviços e fornecimento de mercadorias, a rigor teria incidência do IBS da CBS. Sim. Então, para isso, todos os gastos, custos que a empresa teria na atividade dela deveria constituir, né, ser passivo de constituição de crédito. Claro. Aí sim a gente tem uma neutralidade, né, do IBS. Mas a reforma tributária trouxe um ponto de discussão, que eu acho que vai ter algumas discussões subjetivas. Por exemplo, você não pode constituir crédito para aqueles gastos que sejam considerados de uso e consumo pessoal. Então, quais são os gastos que são considerados de uso e consumo pessoal numa atividade econômica de uma empresa? Então, isso É uma boa pergunta. né? É uma boa pergunta. E tem uma grande interrogação hoje, né? Que Isso. ninguém responde. Né? Tanto que o projeto de lei complementar, ele até considerou, falou, olha, não seria, por exemplo, considerado como sendo de uso e consumo pessoal, por exemplo, fardamento, uniformes, Claro. porque são utilizados, Claro. né? Mas, por exemplo, não seriam considerados, por exemplo, bebida alcoólica, mas é claro, quando é fornecido para os funcionários, porque aí seria de uso e consumo pessoal. Mas se quem adquirir, por exemplo, bebidas alcoólicas para atividade dela mesma, ou seja, para revender, aí não seria considerado como sendo de uso e consumo pessoal. Mas eu acho que é muito relativo, a gente precisa É uma realmente zona tentar cinzenta, entender. né? É uma zona É cinzenta. uma zona cinzenta. O que é ruim, a reforma tributária veio para acabar com isso. Na sua avaliação, essa reforma, independente do que ela vai votar ou não, para onde ela vai, será aprovada esse ano? Segundo o governo, sim. Né? Então, assim, a gente tem pelo menos 2 propostas de leis complementares. Uma proposta que é o PLP 68, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, e o que ela tratou? Da regulamentação do IBS e da CBS, né? Em si.
E o segundo PLP, que é o 108, ele trata do comitê gestor do IBS e trata do contencioso administrativo do IBS. Sim. Esse PLP 108, ele está parado na Câmara dos Deputados, né? Então, ele está para ser aprovado ainda na Câmara dos Deputados e depois ele vai passar para o Senado Federal. Sim. Agora, o PLP 68 ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados com algumas complementações importantes para as empresas, pequenas e médias também, e agora está parado no Senado Federal, né? Então, assim, a pretensão seria que esse PLP 68 ele tenha apreciação pelo menos até setembro, mas... mês que vem. Mas eu acho que provavelmente vai ser somente aprovado em novembro. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria em 30 segundos suas considerações finais. Bom, agora não é o momento de criticar, eu acho que a reforma tributária, é o momento da gente complementar. E não fazendo lobbies, é claro, né, para beneficiar determinado setor ou não, mas fazendo lobby, sim, para trazer uma reforma tributária mais justa. Para isso, eu acho que a gente tem que trabalhar principalmente na limitação, na parte do Simples Nacional. Eu acho que a limitação ela não está casando com a limitação que foi dada, pelo menos pela lei complementar, e a gente tem que focar realmente em trazer uma reforma tributária que possa trazer um crescimento e desenvolvimento econômico para isso. Doutora Tatiana Migliori Migiama, nós queremos agradecer muito a sua participação. Tomara que todos os senhores parlamentares no Congresso Nacional, Câmara e Senado e do Executivo ouça, tenham juízo e faça uma coisa equilibrada para o bem do país, e nós acreditamos que isso irá ocorrer. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!